pessoal, boa noite. Nós vamos dar continuidade aqui no que a gente falou hoje pela manhã. Tem um pequeno errinho de gravação, mas o que a gente vai falar aqui praticamente é a mesma coisa, tá certo? Então, vamos lá, vamos passando aqui, ó. A gente falou sobre dilatação no primeiro bimestre, segundo bimestre. Nós falamos sobre dilatação linear. E agora a gente vai falar sobre dilatação superficial, tá certo? Nós vimos que dilatar, pessoal, como vocês podem ver aqui no slide, o processo de dilatação, ele nada mais é que o aumento, que a gente vai riscar aqui para vocês, ó. Ele nada mais é que o aumento das dimensões, né? Você dilatar uma coisa é você aumentar as dimensões dela. E esse aumento, pessoal, ele só é proveniente de um corpo quando ele aumenta quem? Quando ele aumenta a sua temperatura, né? Quando um corpo sofre variação de temperatura, é que a dimensão dele pode aumentar. Se ele aumentar, você vai dizer que ele está dilatando. Se caso ele chegar a diminuir, é porque o corpo sofreu uma dilatação, tá certo? E essas dilatações, pessoal, elas podem ocorrer no estado sólido, no líquido, ou até mesmo no estado gasoso, tá certo? Então, nessa situação, vocês podem perceber nesse desenho aqui os três tipos de dilatação que nós temos. A dilatação superficial, ou linear, desculpa, a primeira, a dilatação superficial e a volumétrica. Na dilatação linear, pessoal, nós temos que levar em consideração o seguinte: ela vai apenas, pessoal, quando uma substância dilata, essa primeira aqui, ó, apenas em uma única dimensão. Como assim dilatar em uma única dimensão? Ela dilata apenas aumentando o seu comprimento, certo? Aí vocês podem até perceber aqui, ó, essa peça estava a 20 graus, sofreu uma variação de quantos graus aqui, pessoal? De 60 para 80. De 60 para 80, ela sofreu uma variação de 60 graus, né? 60 graus Celsius, tá certo? Então, como ela sofreu essa variação de 60 graus Celsius, ela sofreu essa pequena variação apenas o comprimento, certo? Na dilatação superficial, pessoal, que é essa mais aqui abaixo, ó, na dilatação superficial, o que acontece é que ela é dilatação em área, ou seja, como se você tivesse uma figura plana, tá certo? Toda figura plana não tem comprimento e largura. Então, por exemplo, se você pegasse um pedaço de alumínio, uma chapa de alumínio, e essa chapa de alumínio fosse exposta à variação de temperatura, né? Ela ia aumentar tanto no comprimento, como ela ia aumentar também na sua largura. E quando você fala em dilatação volumétrica, como é o formato de uma coisa que sofre dilatação volumétrica de um objeto? É como se fosse uma caixa de sapato, ou você tivesse um cubo, muito conhecido na matemática, né, também, e esse objeto fosse exposto também à variação de temperatura, ele com certeza ia variar quando ele variasse, ou seja, quando ele ganhasse calor, né, que a sua temperatura aumentasse, ele também ia dilatar em 3 dimensões. Basicamente seria isso aqui, ó. Dilatação linear. Para você ver,
A dilatação linear, ela sofre variação apenas no comprimento, ó. Só no comprimento, tá certo? Essa parte aqui, ó, essa parte mais aqui, ó. Isso era o tamanho inicial dela. Aí ela veio, ganhou temperatura e aumentou só isso. E é interessante, pessoal, que o aumento é bem pequeno, certo? Já na dilatação superficial, eu tenho o aumento em dois sentidos, ó, tanto no comprimento, como ele também vai aumentar na largura, tá certo? Tanto ele aumenta no comprimento, como ele aumenta na largura. Como se você estivesse pegando um pedaço de alguma coisa, como se fosse uma folha de papel, só que de metal, né? Ó, ele tem esse comprimento e ele tem aqui a largura, né? Quando ele sofreu, ganhou temperatura, ele aumentou, né, de tamanho, ó. Perceba que ele aumentou o seu tamanho, tá certo? Isso só é possível, pessoal, devido à variação em temperatura que os objetos sofrem, tá certo? Então, linear apenas uma, superficial, duas dimensões, e a volumétrica já será 3, pessoal. Agora você já mexe aí com comprimento, com largura e com altura, certo? Ó, 3 situações, 1, 2, 3, tá certo? Então essa é a diferença de uma para outra. E uma diferença também muito importante, pessoal, que a gente vê é os coeficientes. Cada dilatação possui seu coeficiente, tá certo? Cada dilatação, tipo de dilatação, possui seu coeficiente. Eu vou ter o slide aqui, desculpa. Na dilatação, pessoal, deixa eu voltar de novo, foi mal. Na dilatação, pessoal, linear, o coeficiente, vocês estudaram isso aqui, pessoal, no segundo bimestre. Qualquer dúvida, tem os vídeos lá no Edmodo, tudo hospedado lá ainda. Vocês podem dar uma olhadinha, tá certo? Ele leva vocês diretamente na nossa conta lá no YouTube, tá certo? Então, assim, ó, na dilatação linear, o coeficiente é o alfa, ou seja, dilatação linear, a gente já sabe que ele é apenas em uma dimensão, tá certo? Já o coeficiente de dilatação superficial é quem? É o beta. E essa dilatação, ela já vai acontecer, pessoal, agora já em duas dimensões, tá certo? E o coeficiente de dilatação volumétrica é o gama, tá certo? Coeficiente de dilatação é o gama, que ele já vai acontecer aqui em 3 dimensões, né? Aí você vê assim, ó, B, quando você diz aqui, ó, B é igual a 2 vezes A. O que é que significa esse 2 vezes A? Esse 2 vezes A, pessoal, significa que o beta é 2 dimensões, ou seja, se eu disser em uma questão, o coeficiente linear de um certo material é linear, coeficiente linear, se caso ele pedir o superficial, você tem que fazer o quê? Multiplicar por 2. E se ele pedir o coeficiente de dilatação volumétrica, você vai fazer o quê? Multiplicar por 3. Talvez teoricamente seja complicado você entender, mas se eu responder isso aqui para vocês, ó, vocês vão ver como é super fácil. Por exemplo, ó, veja aqui o alumínio. Se vocês olharem, o alumínio é o maior valor que nós temos aqui, né? 2,4. Não confunda o coeficiente de dilatação do alumínio aqui, ó, esse valor aqui ser menos 5, e você vir dizer que esse número é um número negativo. Cuidado, isso é apenas o expoente da base 10. Quer dizer que é 10 elevado a menos 5, né? Então, como é negativo, significa dizer que é um número bem pequeno. Se ele fosse positivo, então significaria dizer que ele seria um número bem grande, né? Então, esse número não é negativo por causa que esse expoente ele é negativo, ele é um número relativamente pequeno.
Mas dos que estão representados aí abaixo, ele se torna o maior, tá certo? Porque se você olhar o coeficiente de dilatação do alumínio, ó, veja que ele está dizendo aqui que é o linear, né? Esses coeficientes aqui são dilatação linear, apenas em comprimento. Se eu dissesse, quem é o coeficiente de dilatação superficial? É 2 vezes esse valor. Por exemplo, se eu multiplicar 2 vezes 2,4, ia ser quem? Ia ser 4,8, tá certo? Então, esse seria o beta. Quem é o beta? O coeficiente de dilatação superficial. E se eu dissesse quem seria o coeficiente ou quanto seria o coeficiente de dilatação volumétrica do alumínio? Aí você ia multiplicar 3 vezes 2,4. 3 vezes 4 não é 12, correto? Ia subir 1, né? 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Então, coeficiente de dilatação volumétrica do alumínio já ia ser 7,2, tá certo? Então, essa é a diferença quando a gente fala. Toda vez que você for começar a responder uma questão de dilatação, você tem que olhar que tipo de dilatação é. Se é linear, superficial ou volumétrica, tá certo? Como eu já falei, quem tem maior coeficiente aqui é o alumínio, consequentemente ele é quem dilata com maior facilidade, certo? E o aço, pessoal, aqui, acho que é o aço. Por exemplo, aqui embaixo é o aço 1,2. Essa peça aqui, pessoal, se eu comparar com alumínio 2,4, 2,4 é maior que 1,2. Significa dizer que se eu colocasse eles exposto à mesma temperatura, o alumínio ia dilatar com mais facilidade e o aço ia demorar mais, tá certo? O aço ia ser necessário uma temperatura maior para ele poder dilatar, ok? Vamos lá. Você pode se perguntar, então como é que eu faço para calcular uma dilatação? Pessoal, uma dilatação, se você pegar aqui a mesma coisa que eu expliquei na aula hoje pela manhã, se você tiver prestado atenção ou não, você pode tirar a dúvida aqui novamente, tá certo? O que acontece? Para qualquer coisa que você imaginar aí, pessoal, dilatar, sofrer uma dilatação, ele vai precisar de 3 fatores, tá certo? Deixa eu apagar esse negócio aqui, pessoal, para não ficar. Ele vai precisar de 3 fatores. Quem são esses 3 fatores que vai ser necessário para que um objeto venha sofrer dilatação? Primeiro, se eu tivesse, imagine isso aqui como sendo uma barra de ferro qualquer. O que é que faz essa barra de ferro sofrer variação? São 3 grandezas. Primeiro, o comprimento dele, tá certo? O comprimento vezes o comprimento, quando a gente fala, é o comprimento inicial, né? O tamanho dessa peça inicialmente. A segunda é o coeficiente, tá certo? Que cada substância, cada substância, pessoal, tem o seu coeficiente, como a gente acabou de ver na tabela lá anterior. E por último, o que é que faz uma substância sofrer dilatação? É a temperatura. No caso aqui, você pode dizer que seria a variação de temperatura, né? Acho que vocês não esqueceram isso aqui. Variação de temperatura é o que? Temperatura final menos temperatura inicial.
Isso aí a gente trabalha demais, né? Pronto. Então, a fórmula, pessoal, para eles é sempre a mesma. É sempre a mesma fórmula. Como assim? Para o coeficiente de dilatação superficial, linear, desculpa, eu vou chamar de ΔL, tá certo? Por que eu vou chamar de ΔL? Porque ΔL significa linear. Então, ΔL, variação, né? Comprimento inicial, comprimento final. O superficial vou chamar de ΔS. ΔS porque S de superficial. E o coeficiente, a fórmula inicial do coeficiente de dilatação volumétrica eu vou chamar de ΔV. Por que ΔV? Porque volumétrica, né? Então, comprimento inicial na dilatação linear eu vou chamar de L0, ok? Por que L0? Comprimento inicial vezes o coeficiente. Quem é o coeficiente de dilatação linear? É o alfa, né? É o alfa, essa símbolozinho bem aqui. E quem é a outra coisa que faz uma substância sofrer variação no seu comprimento? A temperatura, né? Então são essas três grandezas. Como é que eu calculo a dilatação linear? Comprimento multiplicado pelo coeficiente multiplicado pela temperatura. Só isso. E as outras fórmulas, pessoal, são a mesma coisa. Só muda isso aqui, ó. No lugar de CL, agora é S. Área inicial, porque é em área, né? O coeficiente é o beta. E você ia ter aqui a variação de temperatura, ok? Agora, você ia vir aqui para o volume, volumétrico, volume inicial. O coeficiente agora é o gama. E ele também com certeza vai sofrer o que? Variação de temperatura, tá certo? São essas fórmulas, as três fórmulas que nós temos para calcular qualquer tipo de variação volumétrica, tá certo? Quando uma substância sofre variação em seu volume. Vamos para o primeiro exemplo. No primeiro exemplo, vocês vão ver como é simples a resolução dessas questões. Ó. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Nós vamos pegar, pessoal, e separar o que a questão está me dando, certo? Eu vou separar o que a questão está me dando. Como assim que a questão está me dando? Os dados referentes que aparecem na questão, tá certo? Quem são os dados que aparecem nessas questões? Vamos lá, a superfície de um corpo é dilatada ao ser aquecida. Calcule a dilatação desse corpo, sabendo que o coeficiente de dilatação superficial. Olha só o que aparece aqui, pessoal. Eu estou trabalhando uma dilatação superficial, que vai ser o nosso conteúdo primeiro. Nós vamos falar nesse momento só apenas de dilatação superficial, certo? Qual é o valor dele? 21, tá certo? Então, quem é o coeficiente de dilatação linear? É o beta, né? Então, quem é o beta aí que ele está dizendo? É 21, né? E esse U, ó, bem aqui, vocês vão perceber que ele é 10 a menos 6. Isso aí significa, pessoal, um submúltiplo. Um submúltiplo que é muito usado na física. Tem três. Tem o nano, tem o mili e tem o macro. Mili, nano e macro, Coulomb, certo? Em especial, o U é 10 a menos 6. Então, quando eu terminar, que eu for multiplicar, eu já sei que esse U eu vou substituir por 10 elevado a menos 6, tá bom? Qual é a outra coisa que ele dá? Ou ele já deu o coeficiente. Aí ele diz, ó, que a superfície inicial é 100 centímetros quadrados. O que é superfície inicial, pessoal? É a área inicial. Veja, pessoal, que fator importante que eu tenho aqui, ó.
eu tenho que isso aqui é 100 centímetros quadrados. Toda dilatação superficial, pessoal, ela é em área, tá certo? Ela é em área. Então, toda unidade de medida que aparece ao quadrado, eu estou trabalhando com o que? Estou trabalhando com área, né? Aí o outro dado que ele dá, e que a variação de temperatura foi 130. Ó, ele já está dando a variação de temperatura por completo. Delta T igual a 130, tá certo? Então, qual era a pergunta? A dilatação superficial que ele sofreu, né? Então, você vai pegar o delta S, seria quem? As três grandezas multiplicadas uma pela outra. Espaço inicial, o coeficiente e a variação de temperatura, tá certo? Então, a variação seria área inicial é 100. Quem é o coeficiente? O coeficiente é 21, tá certo? Vezes a variação de temperatura, que é 130. Pessoal, se você multiplicar, nosso objetivo aqui não é explicar contas e sim o resultado da questão, né? Se você multiplicar 130 por 20, dá 2.600. 2.600 vezes 100 é só acrescentar 2 zeros, né? Então dá 260, ó, 260 mil, tá certo? 260 mil. 260 o que? U, né? 260 mil U. O tá lá em cima, o tem que continuar, né? Ele não vai sumir, né? Eu não trabalhei com ele, nem dividi ele por nada. Aí agora é a pergunta: o que é que significa esse U? O U, eu sei que ele é 10 a menos 6. A questão mesmo está lhe dizendo isso aí, ó. O U é 10 a menos 6. Então, se esse U é 10 a menos 6, significa dizer que eu tenho que voltar essas unidades 6 vezes para a esquerda, né? Porque eu vou estar dividindo. Então, delta S dividindo isso aqui por menos 6 vai ser, ó, 1, 2, voltando. Eu vou voltar 6 unidades. 3, 4, 5, 6. Então, se no 2 deu 6 unidades, a vírgula vai ficar na frente do 2. Se a vírgula ficou na frente do 2, então é 0. Como a unidade de medida aqui é centímetro, então vai ser centímetro quadrado, né? Então essa seria a nossa resposta. 0,26 centímetros quadrados, ok? Veja só o que foi que a gente utilizou aí para multiplicar isso aí, pessoal. Só três grandezas, ó: espaço, coeficiente e temperatura. Tá certo? A temperatura, às vezes, ela aparece com variação. Só que nesse exato momento aqui, ela não aparece na variação. Ele já deu o valor fixo. Olha só a outra questão. Um corpo sofre dilatação. Um corpo sofre dilatação ao ser aquecido e contrai. Quer dizer, se ele contrai, ele está diminuindo, né? Ao ser resfriado. E ao ser resfriado, ele vai contrair. Ele diz que esse corpo foi resfriado passando de 800 para 50 graus Celsius. Olha aí, eu tenho duas temperaturas. Então, aqui, ó, nós estamos trabalhando com a variação de temperatura, né? Variação de temperatura é a temperatura inicial menos a final, né? Temperatura final menos a temperatura inicial. Quem é a temperatura final? É 50, né? A última temperatura do processo aqui. E quem é a temperatura inicial? A temperatura inicial era 800. Se você tem 800 e tira 50, você fica com 750. Só que esse valor é um valor negativo, né?
Tá certo? Por que ele é um valor negativo? Porque ele está contraindo, né? Então ele está perdendo temperatura. E a própria fórmula, como o 50 é a temperatura final, então isso indica que a minha temperatura nesse caso aí é negativa. Estou perdendo, né? Continuando a questão, a superfície inicial do corpo média é 40 metros quadrados. Olha, ele já está lhe dando a área, né? Vai ter vezes, pessoal, que eu não vou ter a área e eu vou ter que calcular, tá certo? Então essa daqui já está em metro quadrado, área inicial. E o coeficiente de dilatação é 90. Coeficiente de dilatação superficial, né? O beta, né? Quem é o beta dele? 90U. E eu já sei que esse U também é 10 a menos 6. A questão está ali dizendo aqui, ó. Tá certo? Então, como é que eu faço para mim saber a dilatação que ele sofreu? Só é multiplicar a área inicial vezes o coeficiente vezes a temperatura, né? Então, se nós olharmos aqui, ó, delta S, quem é a área inicial? 40. Quem é o beta dele? Coeficiente de dilatação superficial é 90 vezes U. E a variação de temperatura que ele sofreu foi 750. Só que isso aí, se lembre, isso aí é um valor negativo. Se você multiplicar, pessoal, 750 vezes 90 vezes 40, ó, 750 vezes 90 vezes 40, você vai ter 2.700.000, tá certo? Delta S igual a 2.700.000. U, né? O U não sumiu. Só que eu sei que esse U é 10 a menos 6. Então, se U é 10 a menos 6, o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar 6 unidades para tirar da base 10, né? Ou seja, esse número está em uma notação científica. Eu vou tirar essa notação científica. Então, eu vou voltar 6 unidades para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa vírgula dá 6 bem aqui na frente do 7, né? Então, fica 2,7 o que? Metros quadrados. Olha só, pessoal, que essa dilatação aqui já é um pouquinho maior, né? 2,7 metros quadrados. É visível, né? Tá bom, pessoal? Então, você tem aí esses dois valores, que dois primeiros exemplos, né, que nós temos aqui resolvidos. E essa daqui, pessoal, que já é uma questão mais simples, só para vocês interpretarem o que é que ela quer dizer. Vejam só, vou encontrar aqui uma caneta. Vou mudar a cor dessa tinta. Pronto, olha só. O coeficiente de dilatação volumétrica de um bloco, não era essa. Acho que eu pulei uma questão. É essa aqui, pessoal. É essa daqui, ó. Era essa questão aqui. Então lá, o coeficiente não, uma barra metálica de zinco apresenta o coeficiente de dilatação linear. Ó, o coeficiente que ele está dizendo aqui é o linear, né? Apenas em uma dimensão, em comprimento. É de 30 vezes 10 a menos 6. Ele diz, indica o coeficiente superficial. Se eu quero e eu tenho o coeficiente de dilatação superficial, que é o alfa aqui, pessoal, é 30 vezes 10 a menos 6. Se eu quero o beta dele, que é o superficial, beta é 2 vezes
A, né? Ou seja, A não alfa, né? Então, se é 2 vezes alfa, você vai pegar 2 vezes quem é o A? O A é 30, né? Então, 2 vezes 30. 2 vezes 30 seria 60. 60 vezes 10 a menos 6. Que seria como resposta correta? A alternativa D, né? D de dado, tá bom? Próxima. Já nessa daqui, ó, o que é que ele nos diz? O que é que a questão nos diz? O coeficiente de dilatação volumétrica de um bloco, de um determinado material, é de 60. Olha só qual é o coeficiente aqui, pessoal. O coeficiente aqui é o volumétrico, né? É quanto? É 60, então é o gama, né? Ó, o gama aqui é 60, né? Assinale a alternativa que apresenta corretamente o coeficiente de dilatação superficial. Quer dizer, eu quero o beta. Eu sei que o beta, pessoal, é 2 vezes o A. Uma maneira mais simples de você resolver essa questão aqui, pessoal, é você encontrando o coeficiente de dilatação linear. Por quê? Porque gama, devido ser em 3 dimensões, o coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, né? Então, se é 3 vezes, então é só você pegar e dividir 60 por 3. 60 dividido por 3 seria o que? 20, né? Pronto, eu já tenho o A. Se B é 2 vezes A, então B vai ser igual a 2 vezes 20, que seria quanto? 40. Essa seria a maneira mais fácil, tá certo? De você chegar. Quem é o expoente da base 10? Vezes 10 a menos 5, tá certo? Então, 2 vezes 20, 40. Letra B, tá bom? Letra B. Chegando já nos finalmente aqui da nossa aula, pessoal, você vai ver agora aqui uma questão teórica. Ó. Uma chapa metálica com um furo central de diâmetro D é aquecido dentro de um forno. Com o aumento de temperatura, podemos afirmar. Vamos lá. Uma chapa metálica com um furo central de diâmetro. Bom, é mais ou menos a situação aqui, pessoal, é mais ou menos como se fosse assim, ó. Mais ou menos como se fosse essa situação. Você ter uma chapa metálica e essa chapa metálica ela tem um furo aqui no meio, certo? Seria mais ou menos isso. O que é que você acredita que iria acontecer aí, ó? Se essa chapa metálica tem esse furo e ela, o que é que ele está dizendo? Ele é aquecida. Se ela é um metal e ele está sendo aquecido, ele vai dilatar. Se ele dilata, pessoal, esse furo, esse anel que tem lá dele, ele vai contrair ou ele vai aumentar também? Como ele é um metal e ele não está perdendo temperatura, ele está ganhando temperatura, então ambos vão aumentar, né? Tanto a chapa em dimensão, como também o anel, né? O orifício dentro. Então, na letra A, ó, o furo permanece constante. Será, pessoal, que este furo vai permanecer constante? Ele não vai se abrir? Claro que vai, né? Então, isso aqui estaria errado. O furo diminui. Será se esse furo ia diminuir, pessoal? Ele ia diminuir se ele estivesse perdendo temperatura, né? Ele não está perdendo temperatura. Então, isso aqui também está errado. Tanto a chapa como o furo permanecem em mesma dimensão. Pessoal, um metal que muda sua temperatura
ele permanece com as mesmas dimensões? Não, né? Claro que não. O metal dilata, né? Os metais principalmente vão sofrer dilatação. Na letra D, tanto o furo quanto a chapa aumentam suas dimensões. Essa daqui, pessoal, está totalmente correta, né? Porque tanto o furo quanto a chapa vão aumentar de tamanho, beleza? Devido a ele sofrer essa dilatação superficial, ele aumenta em 2 dimensões. Pessoal, era isso. Espero que vocês tenham interpretado a aula e até semana que vem. Até mais.